Olá, amigos. Sejam bem-vindos à nossa aula de processos de produção de sentidos em diferentes linguagens pelo programa de pós-graduação em estudos de linguagens da UTF-PR, do Departamento de Linguagem e Comunicação. Duas boas-vindas a vocês e nós vamos começar as nossas aulas tratando um pouco do processo de leitura, o que é leitura, focando no material relacionado ao livro da Marianne Wolf, chamado Cérebro no Mundo Digital, né? Falar um pouco do capítulo 1 a partir de algumas questões que são centrais para a gente entender um pouco por que ler. Vamos recuperar um pouquinho a ideia de que os processos de produção de sentidos em diferentes linguagens, que é o título dessa disciplina, eles exigem a nossa capacidade de fazer leituras em diferentes, uh, digamos, em diferentes locais, né? Sejam eles esses locais impressos, digitais, sejam eles esses locais da literatura, esses locais da vida como um todo. Então, a gente vai pincelar, digamos aqui nessa aula, um pouquinho só daquilo que é importante para Marianne Wolf nesse capítulo 1. Quero começar um pouco com a abertura do texto dela, em que ela diz que os seres humanos não nasceram para ler. E na sequência ela vai dizer que a capacidade, né, essa capacidade de leitura é praticamente milagrosa no cérebro, porque não há nada no nosso cérebro que foi formulado antes de tudo para leitura. Então é uma capacidade epigenética. Então a proposta da autora é que a gente pense muito sobre essa nossa capacidade de leitura. O que é que enquanto espécies, ou melhor, enquanto espécie, né, ganhamos a partir dessa capacidade de leitura. Então, para Marianne Wolf, é muito importante que a gente tenha isso em mente para depois discutir o processo de leitura em mundo digital ou outros tipos de leitura. Então, assim, o que foi que nos levou a ler, como lemos, por que lemos, qual a diferença de ler um texto mais profundo ou um texto mais raso. Então, esses pontos são fundamentais para que a gente comece essa disciplina e perpasse por diferentes tópicos dela. Então, nessa primeira parte do texto, a ideia de que no todo do capítulo do autor, os humanos não nasceram para ler, mas é uma capacidade milagrosa, tem a ver com isso que eu disse da capacidade epigenética e com essa modificação cerebral que a Marianne Wolf apresenta no texto, que foi feita exatamente por essa nossa capacidade. O que eu acho interessante no texto é que ela aponta que muitos aspectos cognitivos, né, muitos circuitos cerebrais, o modo como pensamos, também foi alterado por essa capacidade, porque pelo cérebro ser ter a sua plasticidade desenvolvida por uma série de fatores, à medida que acrescentamos culturalmente essa capacidade, desenvolvemos outras capacidades cerebrais, o que foi extremamente importante para a espécie. Né? Uma outra ideia importante, especificamente na nossa área de concentração, no nosso mestrado, é o que é que isso tem a ver com a noção de tecnologia. Ora, a gente pode pensar que é uma relação muito simples. A partir do momento que a gente tem como base que a leitura e a escrita são processos tecnológicos, ou seja, desenvolvidos pela capacidade humana e que interferiram em outras realizações humanas, nós podemos dizer que ler e escrever são tecnologias. Tecnologias que, quando não adquiridas por um grupo de seres humanos, esse grupo fica excluído da sociedade. Como toda tecnologia. Toda tecnologia deixa pessoas de lado quando essas pessoas não a possuem. E, ao mesmo tempo, quando essas pessoas têm a capacidade de adquirir essa tecnologia, quando são competentes e autônomas o suficiente para desenvolver bem essa tecnologia, conseguem desenvolver a sua vida, conseguem ter aquilo que a sociedade costuma chamar de sucesso. Então, a leitura e a escrita, como tecnologia, são extremamente importantes. Né? E poderíamos fazer a ponte com o que acontece na nossa educação, a nossa capacidade de ler e escrever a partir dos dados educacionais que temos no Brasil, as provas, enfim, dos resultados, né? Ou mesmo do nosso dia a dia. Né? Qual é, de fato, então, a nossa capacidade enquanto nação, enquanto sociedade, de superar os desafios que se nos apresentam a partir da nossa condição tecnológica de leitura e de escrita? Tá? A gente pode ter certeza que é muito baixa. Né? Ou seja, o fato dos seres humanos não nascerem para ler, em algumas sociedades, ela continua sendo uma verdade. Né? Não nasceram para ler e não devem ler, não devem entender o que leem, porque isso causa um determinado incômodo, especificamente para os status
que estão estabelecidos aí. Um segundo ponto do texto que eu considero igualmente relevante é o fato da Mariane dizer que a qualidade da leitura está diretamente relacionada à evolução da espécie. Então a pergunta que a gente podia dizer é por que está relacionado com essa evolução e em que sentido a cultura está relacionada com a evolução. A Marianne Wolf vai deixar muito claro que aquilo que a gente lê modifica o nosso pensamento, modifica a nossa visão, o nosso modo de entender o mundo. E aqui me parece que a gente pode fazer uma relação muito próxima com o modo de Cassira, né, ou Cassiré, como alguns pronunciam, entender o simbologismo da linguagem na nossa espécie. Para o Cassira, a gente não tem acesso direto às coisas, só os animais têm acesso direto às coisas. Todos os outros, digamos, todos os mecanismos que usamos enquanto seres humanos para entender o mundo são mecanismos simbólicos. E aí temos a ciência, a história, a linguagem, a religião, etc. Na linguagem, especificamente, a partir do momento que conseguimos ler, interpretar, escrever, isso modifica a nossa relação com outros seres humanos, a nossa relação com outras espécies, com o mundo, com o abstrato, enfim. Então, essa capacidade foi como se, eu vou usar uma metáfora aqui, imagine que na proposta do Cássera, para a gente ler o mundo, a gente só faz a partir de uma lente. A escrita e a leitura seria uma outra lente, uma lente de aumento em relação a essa realidade. Por isso que a leitura escrita está diretamente relacionada com a espécie. É uma lente diferente de nos aproximarmos de quem somos, do mundo em que vivemos. Então, nesse sentido, a cultura está diretamente relacionada com essa evolução, porque a cultura, sendo a junção de todos esses mecanismos simbólicos que nos fazem, né, ser humanos exatamente e interpretar o mundo como seres humanos, acaba interferindo diretamente no modo como somos, obviamente, e no modo como vamos fazer com que o mundo seja. Então, a leitura e essa qualidade da leitura tem uma relação muito profunda com essa nossa capacidade de simbolizar, com essa nossa capacidade de fazer sentido ao mundo. Veja, eu não estou dizendo encontrar sentido no mundo, a nossa capacidade de fazer sentido no mundo. E para fazer de novo a relação com a disciplina que estamos tendo aqui no PPG. Uma terceira questão que eu acho igualmente importante seria olhar para aquilo que o Wolff diz de uma certa angústia de leitores analógicos, né? Quer dizer, aqueles leitores que não leem no e-reader ou não leem no computador, que são dominados por uma leitura digital, né? Assim, tem lá as suas redes sociais, enfim, e depois querem voltar a ler analogicamente, voltar a ler no papel e sentem um pouco esse desconforto. A Marianne Wolf vai dizer desse desconforto que ela teve, da dificuldade que ela teve de voltar. E a questão aqui é como é que é essa experiência, o que se sente, se mudou essa profundidade de leitura, né? Então aqui é uma questão muito pessoal, mas o que a gente pode dizer a partir das pesquisas que são feitas nessa área é de que esses dois ambientes, o analógico, vamos chamar aqui, né, o papel de analógico e o digital, eles têm funções diferentes na nossa vida. Então, o digital seria muito interessante para coisas muito rápidas e o impresso para coisas mais aprofundadas. Ao mesmo tempo, é interessante é interessante notar que algumas pesquisas mostram que quando você vai fazer uma revisão, por exemplo, num texto, o digital pode ajudar em pequenos detalhes do texto. Erros, por exemplo, como de ortografia ou uma relação com um autor e outro, mas muito pequenos, erros muito pontuais, problemas muito pontuais no texto. Enquanto que a leitura no papel ajuda mais na leitura global, mais profunda em relação àquilo que o texto pode oferecer. De modo que aí para quem está escrevendo seus artigos de disciplinas, para quem está pesquisando, é sempre ideal fazer as duas coisas, né? Fazer uma revisão no digital, uma revisão no papel. Então essa experiência de passar do analógico para o digital, voltar para o analógico, voltar para o digital, enfim, é algo muito pessoal, né? Mas o que eu posso dizer a partir das pesquisas que tenho lido é que essas ferramentas nos dão capacidades diferentes e nos indicam possibilidades, pontes diferentes. O que um pouco a Marianne Wolf vai defender também no texto dela,
já que lá no final ela vai dizer que o mundo ideal seria letrarmos as crianças para os dois tipos de leitura, tanto a analógica quanto a digital. O quarto ponto que considero importante nesse primeiro capítulo é o alerta que a UF pretende dar ao comentar que a passagem de uma cultura baseada no letramento para uma cultura digital difere radicalmente de outras passagens anteriores, que mudavam formas de comunicação, como, por exemplo, da escrita, por exemplo, textos só escritos para o cinema, ou depois do rádio para a televisão e etc. Então, para Marianne Wolff, essa é uma diferença crucial. E para ela é crucial por duas razões básicas. A primeira é que hoje nós temos mais modos de tentar enxergar como que essa passagem afeta exatamente os circuitos cerebrais, o que há alguns anos não era possível, talvez há 50, 60 anos isso não fosse possível. De modo que olhar para essa mudança do analógico para o digital como algo extremamente natural, sem proceder a uma análise mais aprofundada científica, ela diz que é algo muito ingênuo. Não deveríamos fazê-lo. Um segundo ponto é que ela diz que outras formas de comunicação mudaram basicamente o suporte. Então a gente tinha a fala para escrita ou do rádio para televisão, enfim, mas não mudaram, por exemplo, o tipo de comunicação que é feita. E é isso um pouco que a Marianne Wolff quer defender no texto. Né? Não é só o suporte que ela está discutindo na cultura digital. Ela está querendo discutir tudo o que vem junto com a cultura digital, especificamente esses textos mais superficiais, essas leituras mais superficiais, né? mais rápidas, especificamente em redes sociais, que é o foco em que mais atinge as pessoas hoje. Então, o ponto básico é esse. Não é exatamente o tipo de leitura que se faz na cultura digital, no e-reader, por exemplo, né? Mas como essa cultura digital tem diferenças com relação à cultura mais analógica, que é a cultura do romance, a leitura a cultura do conto, da poesia e etc. Quer dizer, ou da notícia, ou da reportagem, enfim. São culturas relativamente distintas, né? Isso é um pouco que ela quer dizer. Essa questão relacionada à página 16, né, quer dizer, o que a gente pode tirar com relação a essas perspectivas de mudanças, talvez uma as questões que a gente poderia colocar, sem necessariamente trazer respostas, mas colocar como questionamento aqui na nossa disciplina, é que tipo de leitores a gente quer ser ou a gente pode ser a partir dessa diferença de suportes, né, e não só de suporte, de cultura, perdão. Então, no texto, eu acho que a vantagem do texto da Marianne Wolff é o fato de ela inverter essa relação. Não dizer exatamente o que a gente perde ou ganha na cultura digital, mas dizer exatamente o que a gente sabe até hoje da cultura analógica. E esse ponto eu acho que é extremamente essencial. A partir do momento que a gente entende a leitura profunda como sendo algo extremamente importante para a espécie, o que a gente pode fazer para defender esse tipo de leitura e passar esse tipo de leitura para outras pessoas, para outros ambientes, e não fazer com que a cultura do mundo digital substitua essa leitura profunda que é tão cara para a nossa espécie. Acho que isso é extremamente importante no texto, ela deixa isso bastante claro, né? Então, a partir do momento que a gente entende qual é o verdadeiro papel, a verdadeira função, os benefícios da leitura profunda para toda a espécie, como podemos encarar a leitura digital? Então, para mim, essa é uma vantagem do texto da Marianne Wolff, é algo que eu classifico como bastante positivo no texto dela. Um quinto ponto, ainda nesse primeiro capítulo, seria o fato de que ela afirma que a própria tecnologia altera a tecnologia, por exemplo, em função de manter, né, essa qualidade da leitura profunda. E a primeira pergunta que a gente podia fazer é por que isso é importante? Por que essa manutenção, né, da qualidade da leitura profunda, feita pela própria tecnologia, é importante? E aqui eu considero algo assim dentro do texto dela e dentro daquilo que a gente discute, que é injusto competir com a cultura digital. Ela está estabelecida, ela já ganhou o seu espaço, ela é parte da vida de qualquer pessoa. Então, é muito importante, a partir do momento que a gente já considera que não há mais uma competição a ser feita, quer dizer, ela já está estabelecida, a tentar entender como é que o mundo digital pode absorver algumas coisas que são importantes da leitura profunda.
Então, a segunda pergunta, que é como isso já é percebido em alguns dispositivos, eu diria que nós temos aí algumas estratégias. Por exemplo, em leitores, né, de livros aí digitais ou de arquivos digitais, a gente tem possibilidade do destaque, a gente tem possibilidade da abertura de notas, ou seja, a gente pode comentar a parte do texto que está lendo, depois, inclusive, exportar esses dados, né, para uma tabela ou para um arquivo específico. Nós temos possibilidade de ver o que as outras pessoas também estão destacando, estão marcando, quais os trechos são mais recorrentes, e acima de tudo mudar, por exemplo, o tamanho de fonte ou o tipo de fonte, aquilo que fica mais adequado à nossa própria característica. Considero que isso é importante porque as pesquisas que relacionam a nossa capacidade de leitura profunda com a nossa capacidade de anotar e vice-versa dizem que anotações melhores levam a leituras melhores. Bom, se anotações melhores, ou seja, se eu discutindo com o texto, anotando no texto, faço leituras melhores, eu posso imaginar que depois eu vou escrever melhor também. Mas se eu voltar para aquela analogia que eu tinha feito lá com o texto do Cássio, eu posso dizer que isso tudo me dá uma lente de aumento muito melhor. Eu vou, portanto, entender e modificar o mundo em que vivo de maneira muito mais adequada. Então, esses pontos considero extremamente interessantes nesses dispositivos. Parece bobagem, né? Dizer assim, mas é um dispositivo que dá para anotar, isso eu posso fazer no PDF, posso fazer no Word, né? Em coisas assim. Mas se nós imaginarmos que essa cultura está difundida de modo bastante amplo em diferentes graus na sociedade, a gente vai reduzir muito a possibilidade de expansão desses dispositivos que ajudam na qualidade da leitura a um grupo muito pequeno de pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir dispositivos que nos ajudem nessa leitura e nessa anotação, nessa qualidade da leitura e da anotação, portanto, mais a gente vai estar se aproximando mais próximo disso que a Mariano vai defender com unhas e dentes no texto, que é a chamada leitura profunda. Vejam, aqui está a relação própria da não disputa, né, entre a cultura digital e a cultura mais analógica. O importante é como é que a gente pode aprender elementos da leitura profunda, que tipo de coisas da leitura profunda a gente pode passar para a cultura digital e fazer a relação entre esses dois pontos, né? Bom, e do que isso depende? Como é que essa manutenção da qualidade, esse fato de que a própria tecnologia pode alterar a própria tecnologia, pode repensar a própria tecnologia, do que isso depende? Então, a Mariana Wolf vai dizer, isso depende de pesquisa. Então, quanto mais a gente interpreta, por exemplo, que distrações num site, que eu estou lendo um site de notícias, enfim, de reportagem, um texto acadêmico, e distrações nesse site me levam a não entender direito isso, quanto mais pesquisas me mostram isso, mais eu posso desenvolver dispositivos que evitam esse tipo de coisa. Haja vista que hoje, por exemplo, a gente pode muito bem colocar uma extensão aí no celular, no computador, e ao ler uma notícia, enfim, qualquer texto, a gente pode aplicar essa extensão e as distrações saem todas, eu fico com o texto nu e cru. Esse é um ponto extremamente positivo, mas que está diretamente relacionado com a nossa pesquisa, né? Quer dizer, com a nossa capacidade de pesquisa enquanto seres humanos. Então, se eu sei que essas distrações diminuem a minha qualidade de leitura, eu posso desenvolver dispositivos para que isso seja melhorado, né? Então, esse ponto considero também relevante no texto dela. Um sexto ponto a que eu chamaria a atenção seria o fato de a Marianne Wolf dizer da importância do letramento, não só da alfabetização, mas do letramento, quando ao tratar de crianças que estavam na fase de aprendizagem de leitura, e a Marianne Wolf mesmo vai dizer que foi um relativo fracasso da parte dela em não conseguir desenvolver uma capacidade de leitura, né, uma possibilidade de leitura nessas crianças do modo como ela gostaria, ela vai dizer uma frase que eu considero uma das mais bonitas do livro, que é o fato de que essas crianças nunca brigariam noites afora com ideias grandes demais para caber em seus pequenos mundos. Poderiam não alcançar nunca seu potencial pleno como seres humanos. Então, para Marianne Wolf, quando a gente tem capacidade de ler, de refletir profundamente, nós somos capazes de brigar com ideias o tempo todo. E nós somos capazes, então, de desenvolver o mundo
a partir de um potencial pleno de seres humanos que não nos é permitido sem a leitura. Então, fazendo uma pergunta do tipo, você tem ideia de como a leitura mudou sua vida? Muito provavelmente nós não temos, enquanto indivíduos, esse grau de consciência, porque a maioria de nós foi alfabetizado na idade correta, foi letrado na idade correta, todos aqui estão fazendo um curso de mestrado, que significa que já passou por diversas etapas de processos de leitura e de escrita, já passaram por uma série de situações de leitura e de escrita no mundo, que exigiam inclusive leitura profunda. Mas, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, né, da minha avó, que não sabia ler, em determinado momento da vida dela, ela disse assim, pelo menos se eu soubesse ler uma Bíblia, um jornal, eu poderia passar melhor o meu tempo. Na verdade, minha avó não tinha ideia do que a leitura e a escrita poderia fazer na vida dela, enquanto ser humano. Né? Vejam, a partir do momento em que a gente consegue entender essa diferença que a leitura e a escrita fazem na nossa vida, na vida das pessoas, é capaz que a gente consiga lutar mais para que mais gente tenha acesso a essa leitura, com qualidade, essa escrita com qualidade. Então, esse não é um processo de educação só de um país, esse é um processo de civilização, esse é um processo de humanização das pessoas. E a Marianne Wilf quer dizer isso, dar a capacidade de ler e escrever das pessoas, não é só dar um direito que elas têm, né, escrito em lei, mas é dar a elas a capacidade de desenvolver um potencial que elas têm enquanto seres humanos, que é único. Então, esse ponto é muito legal. A gente perpassar, né, transpassar, ultrapassar a ideia de que a leitura e a escrita são só direitos das pessoas. Na verdade, como a sociedade devemos tomar isso como de fato um dever, porque o que uma pessoa pode desenvolver enquanto leitor e escritor pleno pode modificar a vida de muitas pessoas. Então, esse ponto também considero relevante. Um outro ponto que eu chamaria atenção aqui, um penúltimo ponto, né, nesse primeiro capítulo, seria a justificativa para o trabalho sobre leitura, especial leitura digital, e como é que as nossas pesquisas podem se encaixar nesse meio. Então, aqui, claro que é uma relação muito pessoal, né? Como é que o fato da gente saber como a leitura digital pode melhorar, de repente, alguns aspectos, ou influenciar outros aspectos, como é que isso tem a ver com a minha pesquisa em si, ou com pesquisas que eu quero fazer na minha vida. Então, eu estava comentando de pesquisas relacionadas a anotações. Nós já temos algumas pesquisas relacionadas a anotações, inclusive na UTF-PR, que mostram que a qualidade das anotações e só o fato dos jovens anotarem, né, das pessoas anotarem seus textos, isso leva a uma melhora da produção de texto, da leitura que fazem nos seus textos. Então, a justificativa de trazer o ambiente digital para o próprio trabalho de leitura e de escrita é essencial para a gente conseguir desenvolver mais pesquisas, inclusive numa universidade tecnológica, né, que não entende muito por que tem um curso como de letras ou de estudos de linguagens. Então, tentar deixar claro que ler e escrever é tecnologia, que ler e escrever em ambiente digital pode influenciar, inclusive, a nossa capacidade de seres tecnológicos, né, seres humanos e tecnológicos, isso é extremamente importante. Um outro ponto que eu considero relevante é a nossa capacidade de articular ferramentas digitais que contribuam para as nossas pesquisas, de trazer essas ferramentas, especificamente para a quantificação de dados. Né? Também no PPGEL tem uma série de trabalhos que mostram, por exemplo, questões relacionadas à literatura ou questões relacionadas ao desenvolvimento, à habilidade de questões argumentativas ou cognitivas, que estão diretamente relacionadas com essa leitura e com essa escrita digital, enquanto tecnologia. Logo, eu acho que tem assim, um campo muito grande de justificativa e de possibilidade que a gente pode explorar enquanto programa, enquanto pesquisadores, especificamente aqui no PPGER, no UTF-PR. E, finalmente, a última questão que eu gostaria de desenvolver é as duas imagens que ela traz no final do capítulo, que é a ideia do cérebro leitor como um canário nas mentes. Essa primeira ideia ela relaciona com o fato de que alguns trabalhadores de minas levavam canários para dentro das minas, porque quando havia um pequeno vazamento de gás, o canário
que passava mal, e indicava que eles deveriam sair dali porque haveria risco de explosão. Então é como que o canário fosse, digamos, opa, ele me deixa atento, me faz tomar atitudes que vão salvar a minha vida. E é por isso que ela usa essa imagem do canário nas mentes, né, e a relação com o cérebro leitor. Um cérebro leitor, e especificamente leitura profunda, é capaz de salvar a espécie. É sobre isso que a Mariana está falando. E salvar a espécie mesmo, enquanto ser humano. Não é só salvar enquanto espécie do ponto de vista ambiental, mas enquanto nossa capacidade, a nossa possibilidade de atuar no mundo enquanto ser humano. Nesse sentido, de salvar a espécie. Em um segundo ponto, uma citação do Proust que ela traz, que em que ele diz que eu gostaria de dar-lhes, né, aos leitores do Proust, meios para ler o que há no fundo deles mesmos. É a capacidade de que as leituras podem nos ajudar, então, a fazer como se fosse uma retirada de água de um poço, em que esse poço somos nós mesmos. Quer dizer, a gente vai desenvolver aquilo que de fato nós somos, cremos, aquilo que vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Então, a leitura e a escrita como sendo esse processo extremamente eficaz para que a gente desenvolva outros ambientes culturais capazes de dar oportunidade para outras pessoas, ampliar isso, democratizar isso e tornar isso melhor a cada momento. Bom, era isso que eu tinha preparado para essa primeira parte da aula. Depois a gente vai ver uma segunda parte, elementos mais específicos relacionados ao ato da leitura. Espero que vocês tenham aproveitado e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!